Muito bem, vamos embora. Para cima, questão de prova, viu? Domingo para bombeiro e o outro domingo para PM. Aqui eu tenho os pontos relevantes de cada fase da Era Vargas. Tá bom? Bem direcionado. Tá? Se não, olhe, não se consegue entrar sem a ajuda de um profissional. Então vamos para cima. Errar a questão de Vargas lá é pau choque, viu? Vamos embora. Olha, eu lembro que na última aula eu parei com vocês até a Revolução de 30, como passou para a história, né? Que na prática foi um golpe de Estado, sim ou não? Um golpe de Estado que chegou a depor o presidente Washington Luiz, né? Depor o Washington Luiz, não deixou Júlio Prestes tomar posse e levou Getúlio Vargas ao poder. Dando início, quando fim a República Velha, iniciando a Era Vargas, que vai de 30 a 45. Eu tenho Getúlio aqui no poder por 15 anos, só aí. E eu posso dividir a Era Vargas em governo provisório, de 30 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, governo ditatorial, também chamado de Estado Novo, de 37 a 45. Vocês vão ter aí no material de vocês questões que ele cobra. Governo provisório do Instituto AOCP, questões que cobra governo ditatorial e questões que cobra a interventoria de Agamenon Magalhães, não é? Ele como interventor de Pernambuco. E aí eu venho botando o que é relevante em cada fase. É importante saber situar a fase. Sim, é importante saber o que marcou, o que foi relevante em cada fase, não tenha dúvida. Tá? Era Vargas, governo provisório de 30 a 34, logo quando Getúlio chega ao poder, fruto de um golpe, ele fecha o Congresso Nacional, então passa a governar sem o poder legislativo e rasga a Constituição, a de 1891. Ele rasga a Constituição. Essa Constituição que foi a primeira da República, a de 1891. Então ele governa sem o legislativo, governa sem a Constituição. Então governa através de decretos-leis. Ele cria um decreto que já vigorava como lei. Hoje é vedado, né, ao presidente da República governar por decretos-leis. Ele governa por decreto porque tem prazo. Decretos-leis tem que passar. O decreto, para se transformar em lei, tem que passar pela apreciação do poder legislativo. Criou os ministérios da saúde, Ministério da Educação, Trabalho, Indústria e Comércio. Perceba que Trabalho, Indústria e Comércio era uma pasta só. Percebe isso aqui? Era uma pasta só. Tá? Criou, olha, concedeu aos trabalhadores as primeiras leis que beneficiavam o trabalhador, como a redução da jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias. Ainda não é a CLT. Se você vir para cá, ó, onde vai estar a CLT? Ó? 1943, no Estado Novo. Ainda não era a CLT. São leis que vão contemplar os trabalhadores. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Outro ponto a ser destacado: nomeação de interventores para os estados. Vamos ter aqui Carlos de Lima Cavalcante. Antes de Agamenon foi Carlos de Lima. Né? Antes de Agamenon. Carlos de Lima vai nomear Agamenon como ministro do Trabalho. Né? Agamenon vai ganhar projeção lá de Getúlio como ministro do Trabalho, ministro da Justiça, interventor de Pernambuco, mas no Estado Novo é que ele vai ser interventor e ministro da Justiça. Muito bem. Durante esse período eu chamo algo interessante aqui, muito importante, que já caiu em prova de Goiás, no caso Goiás, Espírito Santo, tá? E quem elaborou a prova foi o Instituto AOCP.
A Revolução Constitucionalista, que ocorreu em São Paulo, 1932, tá? A Revolução Constitucionalista, que ocorreu em São Paulo, 1932, certo? Foi um conflito que envolveu, de um lado, os paulistas, que acusavam Getúlio de ditador, contra as tropas do governo federal. Contra as tropas do governo federal. Vejam só, é interessante destacar que os paulistas acusavam Getúlio de ditador por estar ele governando sem o legislativo, sem a Constituição. As manifestações que ocorreram em São Paulo contra o governo federal terminava na repressão. Uma das repressões ocorreu a morte de 4 estudantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Formou uma sigla que serviu de bandeira para a Revolução Constitucionalista de 1932, que era uma bandeira com a foto dos 4 estudantes mortos e o nome dos 4 estudantes. MMDC, que serviu de bandeira para a Revolução Constitucionalista. O que desejavam os paulistas com este movimento? Novas eleições presidenciais, uma vez que Getúlio governava, mas ele foi eleito? Ele foi eleito? Chegou ao poder fruto de um golpe de Estado. A criação de uma Constituição, percebam, por esse motivo o movimento é chamado de Revolução Constitucionalista, porque o principal objetivo era uma Constituição, a nomeação de um interventor civil e paulista para São Paulo. Getúlio tinha nomeado um pernambucano, um tenente, João Alberto. O tenente João Alberto. Tá? Ele tinha nomeado um pernambucano, o tenente João Alberto. E os paulistas não queriam um pernambucano e nem queriam um militar. Queria o quê? Um civil e paulista. Para evitar um conflito, Getúlio nomeou Pedro Toledo. Pedro Toledo. Getúlio nomeou Pedro Toledo e revogou a indicação do pernambucano, o tenente João Alberto. Pedro Toledo. Ficou claro? Mas os ânimos continuavam exaltados. A guerra civil em São Paulo foi inevitável. A guerra civil foi inevitável, onde o resultado foi a vitória militar do governo. Então, quem vence a guerra é o governo. Vitória política dos paulistas. Por que vitória política dos paulistas? O principal objetivo dos paulistas era uma Constituição. Aí Getúlio convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. 1933. Até hoje os paulistas comemoram a data 9 de julho. É feriado no estado de São Paulo. Esta Assembleia deu origem à Constituição de 1934. Esta Assembleia Constituinte. No cenário do governo provisório, no contexto dos conflitos com São Paulo e o governo federal, Getúlio criou o Código Eleitoral de 1932. O Código Eleitoral de 1932 trouxe as seguintes inovações. O voto não era aberto, passou a ser secreto. Voto feminino, a mulher passou a ter direito de voto. E a criação da Justiça Eleitoral. Qual era o órgão que tinha antes responsável pelas eleições? Veja se vocês lembram. Na República Velha.
Comissão verificadora dos poderes. Agora não, agora eu vou ter a Justiça Eleitoral, que foi Getúlio Vargas que criou a Justiça Eleitoral. Até aí alguma dúvida? Suave? Muito bem. Com a promulgação da Constituição de 1934, e de acordo com as ações transitórias da Constituição de 1934, de acordo com a ADCT, você sabia que existe o que é a ADCT, não é? Vocês pegam a Constituição Federal, após o artigo 250, você vai ter na nossa Constituição a ADCT, que tem força de lei também. Então, nessa Constituição de 34, de acordo com as ações transitórias da Constituição de 34, Getúlio será eleito para um mandato de 4 anos. Então, são eleições indiretas. Ele vai ser indicado. Getúlio vai ser indicado, ou seja, não é eleito diretamente, é indiretamente, eleições indiretas, onde Getúlio vai ser eleito para um mandato de 4 anos, indiretamente. Então ele deveria governar de 34 a 38. Confere? Não é isso? 34 a 38 são 4 anos? Só que quando chega próximo do final do seu mandato, ele dá um novo golpe. O golpe dentro do golpe. Para dar continuidade. Entendeu? É um golpe dentro. Se deixasse, ele estava governando até hoje. Vamos lá. Aí tem início o governo constitucional, período de 34 a 37. A Constituição da época era de 1934. Foi criada, inspirada pela Constituição da República de Weimar, que é a Constituição da Alemanha, certo? Que deu o status de direito fundamental aos direitos do trabalho. Daí, esta Constituição, ela foi promulgada. A República, o federalismo, o presidencialismo, 3 poderes, mandato de 4 anos, tudo isso que você conhece. A novidade está aqui, ó. O voto passa a ser secreto, então o Código Eleitoral vai ser incorporado, tá vendo? O voto feminino, a justiça eleitoral, as leis trabalhistas, está vendo lá? Olha aqui. As leis trabalhistas serão incorporadas pela Constituição, passando ao status de direito fundamental. Direitos trabalhistas. Perceberam aí o esquema? E o nacionalismo econômico. Primeira Constituição do Brasil a trazer o nacionalismo econômico. Um exemplo, você encontra petróleo no quintal da sua casa, é seu? É da União. Encontrei ouro, tô rico, é seu? É da União. Nacionalismo econômico, onde diz que as riquezas do solo, do subsolo, quedas d'água, são riquezas da União. Tá? Muito bem. Nesse período, nós vamos ter 2 grupos políticos na fase do governo constitucional. 2 grupos políticos. Nós teremos a A e B, a Ação Integralista Brasileira, A e B, a Ação Integralista Brasileira, partido fundado por Plínio Salgado e de ideologia fascista. Foi inspirado no fascismo de Benito Mussolini, o fascismo italiano, certo? Benito Mussolini. Outra questão, são características da A e B. Ele pregava aí, era um partido anticomunista, tá? Era antissemita e condenava o capitalismo internacional que estivesse controlado pelos judeus, tá? Que estivesse controlado pelos judeus.
Em oposição a A e B, esse partido que apoiava Vargas também, em oposição a A e B, surge a Aliança Nacional Libertadora, ANL. Aí eu tenho a liderança de Luiz Carlos Prestes e a ideologia era comunista. Ideologia comunista. Presta bem atenção. Esse Luiz Carlos Prestes é aquele do movimento tenentista Coluna Prestes. Só que na época da coluna ele ainda não era comunista. Entra em contato com a ideologia comunista no exílio, quando estuda as obras de Karl Marx e Frederico Engels. Aí quando ele volta para o Brasil, ele volta comunista. Fica muito ligado nisso daí, porque se a banca cobrar uma questão sobre o movimento tenentista e falar que Prestes já era comunista na coluna Prestes, está errado. Já caiu em provas anteriores, antes de 2016. Fica ligado, diga, meu amor. Faz parte do assunto, né? Faz parte. Vamos falar quando chegar ali na intentona. É, beleza? Pode, faz parte. Muito bem. Outra questão importante. Como Getúlio Vargas ele era anticomunista, ele fechou a sede da ANL. O fechamento da ANL levou à intentona comunista. Se eu pego, vamos definir o termo intentona. Definindo o termo intentona, a gente tem o seguinte: levante, sujeito ao fracasso. Levante, sujeito ao fracasso. Intentona comunista. É um levante sujeito ao fracasso. Já sabe que não teve sucesso. Vamos entender. A intentona comunista foi liderado pela ANL, tá, pessoal? ANL. Liderado por Luiz Carlos Prestes, que entra no Brasil de forma clandestina, como se fosse... Ele entra de forma clandestina ao lado de Olga Benário, que entram como se fosse um casal em lua de mel. Pronto, tem um filme, tem um livro, não é? Olga e Luiz Carlos Prestes, entre outros militantes comunistas, lideraram esse movimento. Aqui em Pernambuco, devemos destacar a figura de um personagem que vamos falar mais na frente dele também. Gregório Bezerra. Gregório era comunista, participou da intentona comunista, vai ser preso, inclusive, também, porque a intentona comunista começou nos quartéis, por militares leais a Luiz Carlos Prestes. Recife, Natal, Rio de Janeiro. Recife, Natal, Rio de Janeiro. Certo? Recife, Natal e Rio de Janeiro, dentro dos quartéis, mas foi sufocado, debelado, reprimido pelo ministro da Guerra, né, Góes Monteiro, reprimiu duramente este movimento, tá? Aqui, ou seja, dentro dos quartéis. E fora? Fora, a liderança era de Luiz Carlos Prestes, o qual foi preso junto com outros militantes comunistas brasileiros e estrangeiros. Quem prendeu? O chefe de polícia, Filinto Miller. Filinto prendeu Prestes. Luiz Carlos Prestes vai passar 10 anos de sua vida na prisão. Olga, ela era alemã, beleza? Mas ela era comunista, ela era judia. Foi deportada para a Alemanha nazista. Hitler no poder. Grávida, inclusive grávida, diga. O governo brasileiro, Getúlio. O chefe de polícia. Não, Júlio Prestes está preso. Luiz Carlos Prestes está preso. Quem vai deportar a Olga é o governo brasileiro. Tá?
ela vai ser deportada para a Alemanha. Ela, grávida, vai ficar dentro de um campo de concentração nazista, dará vida à sua filha, foi uma menina, né, dentro de um campo de concentração, a qual vai dar o nome de Anita em homenagem à heroína da Guerra dos Farrapos, que também lutou pela unificação da Itália, e Leocádia, porque o nome é Anita Leocádia. O segundo nome foi em homenagem à sogra, a mãe de Prestes, a qual ela não veio a conhecer, Anita Leocádia. A Olga vai parar dentro de uma câmara de gás, como milhares de judeus. A filha não teve o mesmo destino como muitas crianças da época, porque a mãe de Prestes, Leocádia Prestes, mobilizou a comunidade internacional e conseguiu libertar a neta a qual ela educou. É viva ainda hoje. É uma senhora distinta, mora no Rio de Janeiro, tem mais de 80 anos, ela é doutora em história, inclusive, tem livros publicados, tá certo? Ela não teve o mesmo destino da mãe por causa da avó. Por causa da avó. Diz aí. Não, comunismo, Mussolini é fascismo. Comunismo aí, no caso, seria a ideologia defendida por Karl Marx e Engels, e nesta época a União Soviética era socialista. A União Soviética. Beleza? Vai ter apoio. O próprio Luiz Carlos Prestes vai ter apoio da União Soviética, do Partido Comunista Soviético. Né? Olga, que era uma militante comunista, para liderar esse movimento, mas fracassou, né? Lembrando, o próprio nome por si só já diz, intentona. É um levante sujeito ao fracasso. Aí, na época, um integralista, o capitão, certo? Olímpio Mourão Filho, forja um plano, uma fake news, para variar, né? Uma fake news, tá? Chamado de Plano COI, dizendo que COI era um comunista que estava tramando a morte e assassinato de vários políticos no Brasil e a tomada de poder. Mentira. Fake news. Então, suposto plano comunista criado pelo integralista capitão Olímpio Mourão Filho, teve o apoio do governo, que explora da sociedade o medo do comunismo, tá? E justifica uma intervenção armada do governo no Estado. E aí eu tenho um golpe dentro do golpe. Estado de sítio. Certo? Dando início ao governo ditatorial ou Estado Novo. E aí? Falem para mim, doutores, suave até aí. De boas. Mais gostoso é um rodízio de carne, muita picanha, muita Heineken. Tá prometendo muita coisa ela, né? Mas não vem não, minha filha, eu tô acostumado. Olha, esses anos todinho, 27 anos, se eu fosse receber, eu tava com como é o nome? Uma adega nada com depósito, né? De tanta. Mas já veio. Um ou outro traz, não tenha dúvida, né? Vamos lá. Muito bem. Governo ditatorial ou Estado Novo. Período de 1937 a 1945. Quero destacar para os senhores que, de imediato, Getúlio, quando deu o golpe de Estado, fechou, mais uma vez, o Congresso. Então, ele governa sem o Legislativo. Ele fecha o Congresso, fecha a Assembleia Legislativa, fecha as câmaras municipais, vai intervir na nível federal, estadual, municipal. Tá? Rasga a Constituição, tá, de 1934 e outorga à nação brasileira veja só,
uma nova Constituição. Governa também por decretos-leis, né, com plenos poderes. A Constituição de 1937, ela foi de autoria desse jurista aqui, responsável foi Francisco Campos. Francisco Campos, certo? Esta Constituição, ela foi outorgada, o que significa imposta, e é conhecida como a polaca. Por quê? Foi criada, inspirada no modelo da Constituição fascista da Polônia. Por isso, a polaca foi inspirada na Constituição fascista da Polônia. Tá certo? O mandato presidencial, 6 anos, proibição de greve, tá? Proibição de greve. Então, toda e qualquer manifestação contrária ao governo era reprimido, duramente reprimido. Lembrando que nessa época já existia o DOPS, né, que é a Polícia do Estado. Já existia, tá certo? Diga, meu. Não, veja só, ele... Não, mas não vai ser. Getúlio é aquele que vai estar em cima do muro. Ele tinha uma tendência fascista, mas ele não vai para o lado do fascismo. Ele vai buscar tirar proveito das circunstâncias favoráveis ao país. A prova está que ele vai para a guerra ao lado dos Estados Unidos. Tudo isso por quê? Você vai perceber que ele vai mudar a visão, porque ele comercializava com a Alemanha, comercializava com os Estados Unidos, mas isso muda no cenário da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vamos ver já já. A ausência de partidos, típico dos regimes fascistas. Aí, meu amor, sem partido. Ele extingue todos os partidos. Inclusive, extinguiu o partido que o apoiou. A, I, B. A, I, B. Aí, em resposta, eu tenho a intentona. Não confundir, tá vendo? Integralista. Porque aqui vai ser a B. Aqui vai ser a ANL. Tá bom? Olha só. Tínhamos um órgão, na época, responsável pela censura, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda. Tudo passava pelo DIP. O órgão da polícia era o DOPS. E aqui eu tenho o DASP, que era o Departamento Administrativo de Serviço Público. Os funcionários públicos do Estado seriam contratados através de um concurso. Foi Getúlio que criou... Tudo bom, meu amigo? Foi Getúlio que criou o concurso público. E cada estado tinha um DASPinho. Então, era o órgão que contratava funcionário público através de concurso público, o DASP. Tá? Nomeou interventores para os estados. É quando ele nomeia para Pernambuco, no lugar de Carlos de Lima Cavalcante, Agamenon Magalhães como interventor do nosso estado. No lugar de Carlos de Lima Cavalcante. Agamenon, aí eu botei a interventoria de Agamenon Magalhães, que eu posso chamar também de quê? Agamenonismo. Que é o período de Agamenon como interventor de Pernambuco. Ele governa de 1937 a 1945. É a fase do Estado Novo. Percebe? Agamenon nasceu em Pernambuco, em Vila Bela, Serra Talhada, hoje. Agamenon ganha projeção nacional ao lado de Getúlio Vargas. Foi ministro do Trabalho, ministro da Justiça, foi interventor de Pernambuco. Agamenon era o homem de confiança de Getúlio Vargas, a tal ponto que Getúlio se referia a ele como o meu carrasco político.